Olá, meninos e meninas. Existe uma ideia muito difundida hoje que tem uma briga entre uma coisa chamada psicologia evolutiva e a evolução cultural. Então, de um lado, a noção de que tudo seria explicado pela biologia, né, determinismo, e o outro, a ideia de que tudo seria uma construção social e que tem uma briga lá entre os dois. É como se tivéssemos que escolher entre genes ou cultura, que tem que ser um ou tem que ser outro, não pode ser os dois. E esse vídeo, então, que eu vou gravar, parte de uma tese razoavelmente simples, que essa oposição é bastante artificial. Então, vamos começar falando o que são essas coisas. Então, psicologia evolutiva, o que é? Ela não afirma que genes determinam comportamentos específicos de forma rígida, automática ou inevitável. A psicologia evolutiva propõe algo mais sutil. Ela sugere que a mente humana possui estruturas cognitivas moldadas pela seleção natural. E são tendências, não roteiros exatamente fechados. Então, por exemplo, a tendência à imitação, que as crianças imitam muitos pais, a busca por status, a formação de coalições, a moral, gostar de narrativas, detecção de ameaças sociais, detecção disso. E nada disso determina exatamente o que você vai pensar ou fazer, mas influencia como você aprende, o que chama sua atenção e o que tende a se espalhar numa população. Tá? Então ele meio determina você, os seus interesses e etc. Agora, a evolução cultural explica como ideias, normas, práticas da sociedade se espalham e se transformam por um lado de aprendizado social. Então ele mostra algo interessante, que a cultura evolui muito mais rápido, né, do que os genes, né? Porque genes demoram milhares de anos para ter algum tipo de, vamos dizer, uma mudança razoavelmente grande, e cultura pode ser numa geração para outra, né? E comportamentos podem surgir, mudar e desaparecer em algumas gerações, ou até numa geração, alguns anos, pode mudar completamente o pensamento de um indivíduo. E mais, práticas culturais podem persistir mesmo quando são biologicamente custosas. Então, isso acontece porque culturalmente o que importa não é apenas sobrevivência individual, mas também prestígio, pertencimento, imitação e transmissão social. Então, a pessoa, por exemplo, vive em celibato, um cristão, fala, eu não vou ter filhos. Isso tem um custo alto genético, né? Porque seus genes não vão para a próxima geração, mas a pessoa escolhe isso. Então, por que parece que tem um conflito aí? O conflito aparece quando a gente tenta explicar um fenômeno usando apenas um desses níveis de análise. Ou tudo é biologia, 100%, ou tudo é construção social. E a sociedade tende a ser um pouco extremista, né, nessas situações, né? Ou acha um ou acha o outro. Não consegue juntar os dois. Mas o comportamento humano real não funciona assim. A gente pode... Um bom exemplo, por exemplo, seria redes sociais, né? Sei lá, Instagram, WhatsApp, YouTube. E tem uma predisposição psicológica evoluída para buscar status, atenção e aprovação. Então você quer curtidas porque você se sente bem.
Essa predisposição vem de um passado ancestral nosso em que a reputação e pertencimento a um grupo eram literalmente questões de sobrevivência. Você tinha que ser aceito por seu tribo, senão você já era. Mas também existem plataformas que são desenhadas para explorar esses vieses. Tem dinâmicas culturais específicas, você tem algoritmos que aprendem como você interage com aquele conteúdo, tem tecnologias modernas que não existiam no ambiente ancestral, mas está fazendo você assistir e ficar quase viciado nessas redes sociais. Então não é genes ou cultura, são os dois interagindo. Né? Então isso seria o encaixe real. Os genes, né? Se eu criam vieses cognitivos, a cultura utiliza esses genes para se espalhar. E eu poderia talvez falar que as instituições estabilizam os resultados ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, as instituições mantêm esse tipo de cultura aí por várias gerações, e etc. Né? Como escolas, religiões, leis, mercados, as próprias plataformas digitais, as normas da sociedade, eles mostram comportamentos individuais bastante estáveis, né? Porque uma cultura mantém basicamente a mesma cultura deles por gerações, né? Por causa das instituições. E reduzem muito o caos, coordenam também expectativas de vida, tornam mais previsível a sociedade, e você consegue ter uma ideia como funciona a sua sociedade na prática. Então, nenhuma dessas camadas funciona de forma isolada. Se você remove a biologia ou não tem mais biologia, a cultura vira completamente louca, então, porque não haveria motivações profundas, emoções básicas, não teria nenhuma base muito clara para o que seria felicidade, sofrimento ou desejo, porque não tem mais a biologia, você seria um robozinho ou alguma coisa assim. E se você remove a cultura, a biologia fica muda sobre esse mundo moderno. Né? A gente não entenderia o que é uma rede social, nem o que é tecnologia, nem dinheiro. A gente não entenderia as instituições, as leis. Seria como dar um celular a um chimpanzé. Porque o hardware está lá, o computador está lá, o cérebro está lá. Mas o contexto simbólico, não. Né? Então, uma metáfora que ajuda talvez a visualizar isso os genes funcionam como hardware, mas a cultura seria o software. E se a gente fala das instituições, então, que mantêm a sociedade, a cultura, seria, sei lá, o sistema operacional, alguma coisa assim, no computador. Então, o comportamento humano é uma interação entre esses níveis. Né? Então, nada se, na biologia ou na sociologia, não dá para explicar tudo com biologia ou só com sociologia. São os dois juntos. Né? Então, é a mesma coisa, lá, voltando no computador. Você não roda o software sem o hardware. E o hardware, o computador sozinho, não faz nada interessante, ele só está lá. Né? Então, o problema é que muitas vezes posições ideológicas acabam enviesando a interpretação científica. Então, algumas pessoas, vamos dar um exemplo da esquerda política, né, normalmente tendem a enfatizar o aspecto cultural. Como se, basicamente, se muda a cultura, resolve todos os conflitos humanos, o problema é sempre a opressão, é a sociedade, e etc. E nós somos vítimas disso. E outras pessoas mais associadas à direita, então, pode cair num determinismo biológico maluco. E poderia argumentar que diferenças sociais é explicado apenas por genética. Então, o forte vai comer lá o mais
O forte vai acabar com o mais fraco e tal. Mas essas duas posições radicais, eles perdem algo muito interessante. Porque se tudo fosse cultural, vamos lá, tudo é cultural para a pessoa, o ser humano seria 100% moldado pela sociedade, é uma vítima da sociedade. Isso implicaria que nada é biologicamente predisposto, inclusive a sexualidade. E normalmente essas pessoas que defendem essa ideia, normalmente falam, não, mas a sexualidade é genético. Tá? Mas porque há fortes evidências, hoje há fortes evidências que a sexualidade tem um componente genético e não seria uma escolha cultural. Né? Mas você não tem esse direito, se você falar que tudo é 100% cultural, então a sexualidade também seria, então, cultural. Mas não é. E por outro lado, se tudo fosse puramente genético, você fala tudo é determinado, não teria diferenças relevantes entre populações humanas, porque geneticamente somos muito semelhantes, não explicaria diferenças nas culturas. Teria todo mundo com o mesmo pensamento no mundo todo, praticamente. E também não é assim. Então, nenhuma dessas visões extremas se sustenta. Então, a conclusão, de novo, é simples. Os dois atuam no sistema. Às vezes mais, às vezes menos, obviamente. Na caso da sexualidade, provavelmente é bastante genético. E algumas dimensões do comportamento, por exemplo, a sexualidade seria mais influenciado pela biologia, outros mais pela cultura. Tá? Mas ambos existem e interagem o tempo todo. Então, a biologia sem cultura é incompleta, porque senão teria até dificuldade, de certa forma, de aprender coisas, provavelmente. E a cultura sem biologia é uma coisa muito ingênua, sei lá. A mente humana, então, não é uma folha assim, em branco, que você pensa por muito tempo, eu pensava assim, mas também não é completamente fixo, né, o destino de uma pessoa. Então, compreender o comportamento humano, você precisa entender a evolução biológica e a evolução cultural, porque eles se misturam. Então, não tem exatamente uma briga real aqui, são duas coisas diferentes. E provavelmente o grande erro é que você se sente forçado a escolher um lado. Mas quase tudo na sua vida, na vida das pessoas, é uma mistura da cultura e do determinismo à genética. E eu, como eu sou biólogo, claro, eu sempre defendo o lado mais biológico, não tanto psicologia, mas mesmo um biólogo tem que entender que muita coisa na sua vida, na vida das pessoas, também é uma influência cultural. Mas não dá para falar que tudo é uma influência cultural, porque não se sustenta. É isso aí, espero que você goste. Se você tem alguma pergunta, por favor, ou um comentário, faz, por favor, seja educado comigo, aí eu respondo.